Fala galera do Benquio, tudo bem? Ó, passando por aqui para dar algumas dicas aí para vocês de mais algumas questões para te preparar aí melhor para você que vai fazer prova para SpaceX, né, para sargento da aeronáutica, para sargento do exército, né? Em regra geral, os conteúdos programáticos, né, são parecidos. É claro que o grau de dificuldade varia um pouco, mas né, a gente vai trabalhar algumas questões e certamente essas questões vão atender a vários públicos, embora sejam públicos, né, destinados aí à carreira militar, né, a segmentos diferentes, mas certamente essas questões vão te ajudar aí no processo de preparação para o seu concurso, legal? Essa questão é interessante, ó. Diz que as raízes dessa equação, e é uma equação do terceiro grau, né, se é do terceiro grau, eu tenho 3 raízes, não esqueçam disso, né, o grau da equação indica o número de raízes. Mas um fato interessante, diz que as raízes dessa equação estão em progressão aritmética, estão em PA, exatamente. Ao resolver essa equação, você vai encontrar 3 raízes e elas vão estar em PA, em progressão aritmética, né? E ele pede aí, em função disso, para você determinar o valor, do K. Ó, quero te dar uma dica quando a equação for do terceiro grau. Sempre que ele falar para você que as raízes de uma equação do terceiro grau estão em PA, em progressão aritmética, você consegue rapidamente descobrir uma delas. Como, Jardim? Você vai pegar esse cara aqui, ó, que é o coeficiente do termo do segundo grau, e vai dividir por menos 3. Tá? Quando você fizer isso, você já vai encontrar uma das raízes, uma delas. Já as outras duas, não nos interessa para esse tipo de questão. Você vai ver por quê. Porque ele pede para determinar o valor do K. Mas uma delas você já vai conseguir descobrir. Mas isso funciona sempre em se tratando de uma equação do terceiro grau. Se ele falar assim, ó, as raízes dessa equação estão em PA, em progressão aritmética. Se você já quiser descobrir uma delas, pega o coeficiente do termo de segundo grau e divide por menos 3. Aí você automaticamente já descobre uma delas. Quando você pega menos 9 e divide por menos 3, menos por menos dá mais, você chega à conclusão que uma das raízes vale 3. Ó. 3 é raiz dessa equação. E a raiz nasceu para quê? Né? Qual é o papel de uma raiz? Se você tem a raiz, o papel da raiz é você pegar a raiz e substituir na equação. A raiz, ela zera a equação. Esse é o papel da raiz. A raiz nasceu, né, exclusivamente com esse papel. Pegar a raiz e substituir na equação ou substituir na função vai depender do contexto, evidentemente. Tá certo? Se 3 é raiz, eu posso substituí-la na equação. Qual é o papel da raiz? Toda na raiz nasce para ser substituída na equação. E veja bem, quando você pegar a raiz 3 e substituir na equação, você vai encontrar o valor do parâmetro K, que é o que a banca está pedindo, legal? Vamos substituir a raiz na equação, vai ficar assim, ó, 3 ao cubo, menos 9 vezes 3 ao quadrado, mais K vezes 3, menos 24 é igual a zero. Esse é o papel da raiz. Então, olha como é que, né, alguns detalhezinhos vão facilitar a nossa vida. Então, a gente pode usar as relações de Giraldi, de Rá, como queira, até pode, mas a gente tem que ganhar tempo, praticidade para resolver essas questões. E aí, 3 ao cubo, 27, 3 ao quadrado, 9, vezes menos 9 vai dar menos 81, mais 3K, menos 24 é igual a quanto? É igual a zero, beleza não? Legal? Aí você daqui, você vai arrumar bonitinho, vai descobrir aí o valor do K. Opa, vou isolar o 3K aqui, pode ser ou não? Vai ficar 3K, e aí me ajuda? Jogo menos 81 para lá, vai dar 81. Jogo menos 24 para lá, vai dar 24. Jogo 27 para lá, vai dar menos 27. Legal? E é uma equaçãozinha para você descobrir o valor do K. Vai ficar 3K é igual, 24 menos 27 vai dar menos 3. 81 com menos 3, é isso, né? 81 com menos 3 vai dar 78. E aí já dá para tirar o valor do K, né? 78 dividido por 3, quem fizer aí vai encontrar que o K procurado, ó, esse K vale quanto? Esse K vale 26. Tem isso nas opções? K vale 26, K vale 26, tem sim. Questão número 1, opção correta, letra E, alternativa correta dessa questão. Beleza? Forte abraço. Daqui a pouco a gente está resolvendo a número 2 aí para você. Dicasinhas que certamente irão facilitar a sua vida, beleza? Questão número 2. Vamos lá. Ó. Tô de Vasco, eu sou vascaíno para te dar sorte, hein? Né? Pode acreditar que vai te dar sorte lá quando você estiver resolvendo as questões. Vamos lá. 2. A equação, mais uma vez uma equação do terceiro grau,
a equação admite raízes em progressão aritmética. Ó, mais uma vez, diz que as raízes dessa equação do terceiro grau estão em PA. Legal, legal essa questãozinha. Quando tomadas em ordem crescente, qual é a maior raiz? Diz que está em PA, aí ele fala o seguinte, né? Uma PA crescente, né? Quando tomada em ordem crescente. Tá? Aí ele quer saber qual é a menor raiz, né? Legal, mais uma vez eu posso usar esse bizu que eu te ensinei ainda agora. Sempre que ele fala que as raízes de uma equação do terceiro grau estão em PA, e ele fala isso aí para você, ó. Ele fala que as raízes da equação do terceiro grau estão em PA, ele fala isso aí para você. Se você quiser descobrir uma delas, você pega o coeficiente do termo de segundo grau e divide por menos 3, né? Você vai dividir por menos 3, já vai descobrir uma delas. Caramba, gente, pode fazer isso? Posso. Ó. Menos 9 por menos 3, uma das raízes vale 3. Uma das raízes vale 3. Aqui ele está querendo que você encontre a maior das raízes. Aí eu vou te ensinar um outro bizu. Tá? Se você pegar questõezinhas desse tipo, você vai lá para o termo independente, tá? Quanto é que vale o termo independente ali? 15, né? Esquece o sinal negativo por enquanto, tá certo? Você vai lá para o termo independente e você vai usar um bizu. Você vai fatorar o termo independente. Olha só que legal, ó. Você vai fatorar. Você vai pegar o 15. Caso eu posso fazer isso? Pode, dá certo, tá? Não precisa você ficar perdendo muito tempo, não. Você pega lá o 15 e você vai fatorar o 15, tá? Olha só que legal, ó. Você vai lá, vai fatorar o 15, tá? Beleza ou não? Vamos fatorar o 15, né? 15 pode ser fatorado, né? Por 3 dá 5, por 5 dá 1. Acredite aí pela fé que esses dois fatores que aparecem aqui já são as duas raízes, e até confirma a veracidade do que eu estou falando para você. Ó. Aqui a raiz 3, aqui, ó, para você ter uma ideia, olha ela aqui aparecendo. Então uma raiz é 3, a outra raiz é 5, olha só que legal, ó, né? 3, 5, né? 3, 5 e a anterior, já que está em PA, né, a outra vale 1. 1, 3 e 5 são as raízes que estão em PA, né? 1, 3 e 5, ó. Essas são as raízes. Caramba, já dá para descobrir, dá aqui, ó. 1, 3 e 5 são as raízes dessa equação. Estão em PA crescente, né, de razão 2. Se você somar 1 mais 3 mais 5 dá 9, que esse cara aqui representa a soma com sinal trocado, olha como é que bate certinho. Que alguém poderia me perguntar, por que não é 3, 5 e 7? Porque se você fizer 3, 5 e 7, a soma não vai dar 9, porque esse cara aqui representa a soma das raízes com sinal trocado, né? Então é 1, 3, 5. A maior raiz aqui, ó, a maior raiz vale 5, para você ter uma ideia, né? Se você somar 1 mais 3, 1 e 3, 4, 4 com 5, 9, não é isso? Ó, aqui, ó. E se você multiplicar 1 vezes 3 vezes 5, vai dar 15. Não pode ser 7, até porque nem apareceu 7 aqui na faturação, beleza ou não? Tá? Show de bola. A maior raiz aí é 5, 5, 5, né? É um número. Ele quer a menor raiz, me perdoe, né? Ele não quer a maior, não, ele quer a menor raiz, desculpe-me, né? Ele pede a menor raiz, tá aí, ó. A menor raiz vale 1, tá aí a menor raiz. Eu botei a maior, é menor que ele pede, né? É um número par, é um múltiplo de 3, é um divisor de 6, né? Um é divisor de 6, né? Um é divisor de 6, um divide 6, divide ou não divide? Né? Aliás, um divide qualquer cara, né? Aí ele botou, é um número maior que 3 mesmo, não, né? Um não é maior que 1,5, então eu encontro 3 raízes, tá? Essa é a menor, essa é a intermediária e essa é a maior. Ele pede, tá? Ele pede a menor raiz, legal? Eu tinha lido ali a maior, tô ficando meio seguento, tá? Ele quer a menor raiz vale 1, né? 1 é divisor de 6, um é divisor de 6, opção correta, Charles, né? A alternativa correta dessa questão, letra C, a alternativa correta aí dessa questão, beleza? Show de bola, mais uma dicasinha aí para facilitar, sempre que você tiver, caramba, eu queria achar as raízes, pega lá o termo independente, fatora, né? Essa fatoração já pode te ajudar a encontrar as raízes, beleza? Forte abraço, a gente vai estar resolvendo o número 3. Questão número 3, legal também essa 3, né? Você percebeu que eu tô enfatizando essa parte aí de equações polinomiais, porque é uma parte que é sempre cobrada aí nos concursos. Diz que as raízes da equação do terceiro grau estão em PG, agora é PG, agora é progressão geométrica, tá? Aí em função disso, né, a banca está pedindo aí para calcular o valor do M, né? Qual é o valor do M para que as raízes estejam em PG? Mais uma vez vai valer uma dicasinha para você, tá? E essa dica é fundamental, fundamental mesmo. Todas as vezes que ele falar que as raízes de uma equação estão em PG e pedir o valor de um parâmetro, aqui ele está pedindo o valor do parâmetro M, você tem condições de achar uma delas, tá? Mas eu digo, como é que eu vou achar uma das raízes? Você vai lá no termo independente, tá?
tá? Vai lá no termo dependente, vai trocar o sinal dele. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Se ele fosse positivo, ele passaria a ser negativo, legal? Troca o sinal dele e tira a raiz cúbica. Tira a raiz cúbica. A raiz cúbica de 64 vale 4. Adivinha? 4 é uma das raízes. Olha só que legal, né? Troca o sinal e tira a raiz cúbica. Troca o sinal, tem que trocar, tá? Porque se você não trocar, você vai achar que a raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Não é. Troca o sinal. É menos 64. Troquei o sinal da 64 e eu tiro a raiz, né? Raiz cúbica. Não esqueça a equação do terceiro grau, raiz cúbica. Raiz cúbica de 64 é 4. 4 é uma das raízes. 4 é uma das raízes. E legal, né? Qual é o papel da raiz? Se eu tenho a raiz, eu posso substituir na equação. Aí substituir, acho o valor do parâmetro m. Legal essa questãozinha. Então vai ficar assim, ó. 4 ao cubo, tá? Estou substituindo a raiz aqui, ó. Menos 14 vezes 4 ao quadrado. Legal, ó. Menos m vezes 4, estou substituindo a raiz, menos 64 igual a zero, tá? Legal que 4 ao cubo dá 64, vai matar com menos 64 daqui. Aí fica fácil para resolver a questão, fica ou não fica? Fica fácil, legal? Então faça, se tiver em PG, faça isso, troca o sinal do termo dependente, tira a raiz cúbica, já encontra uma das raízes, beleza? Aí, se eu tenho a raiz, ela pode ser substituída na equação, pode ser substituída, aí você encontra o que ele quer, legal ou não? Foi? Tá? Eu não vou desenvolver 4 ao quadrado, não. Aliás, eu vou até desenvolver para depois simplificar, mas eu não vou fazer a conta. Eu vou passar, tá? Eu vou passar esse cara para lá. Bom, menos 4 vezes m vai dar menos 4m, legal? Menos 4m é igual, tá negativo, passa para lá positivo, vai ficar 14 vezes 4 ao quadrado dá 16. Eu não vou multiplicar porque vai dar para simplificar, né? Vai dar para simplificar. E aí já facilita a nossa vida, né? Beleza, boa questão, né? Perceberam? Então, esses bizus ajudam, facilitam o processo resolutivo da equação. Olha, eu posso dar uma simplificada aqui, ó. Simplifica 4 com 4, aqui vai dar 4. Então vai ficar menos m é igual 4 vezes 16 dá 64. Aí multiplica os dois lados por menos 1. O m que você está procurando, esse m aí vale menos 64, tá aí o m que você está procurando, o valor do parâmetro m, para que as raízes, né, para que as raízes estejam aí em progressão, elas estejam em progressão geométrica. Legal, legal a questãozinha, beleza ou não? Ok? Para que as raízes estejam em PG, estejam em progressão geométrica, tá? Menos 64. Tem isso nas opções? Tem. Opção correta, letra E, alternativa correta aí da questão, beleza? Tá? Eu vou pedir a Aniele para consertar aí o gabarito, né? É a letra E, tá? Que saiu digitado errado ali, beleza ou não? Vou pedir para a Aniele dar aí menos 64, saiu ali menos 574. Não, pelo amor de Deus. É menos 64, saiu errado ali, beleza ou não? Ok? Letra E, aí um bizu, mais um bizu para te ajudar aí nas suas provas, ok? Questão número 4, legal, beleza? Tá? Estudando, esse é o caminho, volto a falar, né? Esse ano tem sido um ano de superação, né? Várias barreiras aí se levantando, mas eu tenho fé que você vai conquistar, né, o que você está querendo para a sua vida, beleza? Só você determinar isso, né? Ter fé, a gente tem que ter fé, estudar, não basta só ter fé, fazer a nossa parte e deixa o restante que Deus vai fazendo pela gente, tá legal? Questão número 4. A soma dos inversos das raízes da equação. Soma dos inversos. Quando você resolver essa equação, você vai encontrar 3 raízes. Tá? Aí ele quer a soma dos inversos dessas raízes. Eu já queria que você guardasse, né? Eu já tenho que ir para a prova com as coisas prontas. Sempre que ele pedir para você calcular a soma dos inversos de uma equação do terceiro grau, né, é sempre S2 sobre S3. Já guarda isso aí, ó. Tá? Toda vez que ele pedir para você, eu quero a soma dos inversos, deixa o pessoal dar uma ajeitada aqui, eu quero a soma dos inversos da equação do terceiro grau, você vai fazer isso, ó, é sempre S2 sobre S3, isso aqui é a soma dos inversos de uma equação do terceiro grau. Já que se fosse do quarto grau, seria S3 sobre S4, é uma lei de formação. Se fosse do quinto grau, seria S4 sobre S5. Se fosse do sexto grau, seria S5 sobre S6. É uma lei de formação. Do terceiro grau, S2 sobre S3. Do quarto grau, S3 sobre S4. E vai para aí afora. É uma lei de formação. Não precisa ficar perdendo tempo com essas coisas. Mas de quem é esse S2 e S3? Bom, antes de mostrar, eu sei que o teu professor, né, o professor que já está trabalhando com vocês, e é show de bola, é importante ressaltar que nós somos uma equipe,
Tá bom? Eu agradeço aos mestres aí também que estão fazendo um trabalho de excelência, eu tenho certeza, né, aí no curso com vocês, toda a equipe de matemática, toda a equipe das outras matérias, minha reverência a vocês, todo mundo aí, né, contribuindo para a aprovação de vocês. Eu sou mais um dentro dessa estrutura do Benquio, tá? E graças a Deus eu estou podendo ajudar vocês e ajudar a equipe também, beleza? Tá? A gente tem esse S1, S2 e S3, tá? Agora, antes de você fazer qualquer coisa, é sempre legal trabalhar com esse coeficiente aqui igual a 1. Não é legal trabalhar igual a 2, igual a 3, igual a 4. Procura trabalhar com coeficiente, né, do termo de maior grau, do terceiro grau, igual a 1, fica melhor. Aí divide todo mundo por 2, tá? Divide todo mundo por 2. Aí você faz assim, ó. É melhor, né? Você divide a equação toda por 2. Eu sempre procuro, né, dividir a equação toda pelo coeficiente. Se não for 1, se for 1 é melhor ainda, tá? Então se você dividir todo mundo por 2, vai ficar assim, ó. Dividindo todo mundo por 2, vai ficar x3 menos 5 meios, não tem problema, x2 mais 2x mais 3 igual a zero. Fica melhor, tá legal? Fica legal. Divide todo mundo por 2, fica melhor trabalhar com coeficiente do termo de maior grau igual a 1. É sempre bom trabalhar, é sempre bom. E aí quando você faz isso, ó, esse cara aqui é o S1, esse cara aqui é o S2 e esse cara aqui é o S3. Só tem um detalhe, quando o S for ímpar eu tenho que trocar o sinal. Quando o S for par, eu mantenho o sinal. Quando o S for ímpar, eu troco o sinal. Mas é isso que eu quero de vocês. Eu quero praticidade na hora de você resolver essas coisas. S1 seria a soma das raízes, né? S3 seria o produto das raízes. S2 seria aquela soma 2 a 2, né? Pra você ter uma ideia. Mas quando S, faz sempre isso, ó, né? Divide, procura trabalhar com esse cara aqui igual a 1, procura trabalhar, vai facilitar a tua vida, tá? Né? Divide todo mundo. Se ele for 2, divide todo mundo por 2. Se for 3, divide todo mundo por 3. Vai para aí afora. Esse cara é o S1, esse S2, S3. Só que quando o S é ímpar, eu tenho que trocar o sinal. Significa dizer que o S1, como eu tenho que trocar o sinal, vale 5 meios. Quando o S é par, eu mantenho o sinal, ó. O S2 vale 2. Quando o S é ímpar, eu troco o sinal. O S3 vale menos 3, para você ter uma ideia. É assim que a gente tem que fazer em dia de prova. E olha só como ele fica interessante, ó. Soma dos inversos dessa equação aqui do terceiro grau. S2 sobre S3. Quem é S2? 2. Quem é S3 é menos 3. Ajeitando o sinal vai dar menos 2 terços. Tem isso nas opções? Menos 2 terços? Tem sim, né? Menos 2 terços. Opção correta, letra D de dado. Tá aí a alternativa correta dessa questão, beleza? Show de bola. Façam assim, isso vai facilitar o processo, tá? Ah, ninguém... Soma dos inversos do terceiro grau, S2 sobre S3. Se fosse do quarto grau, S3 sobre S4. Aí o cara, né, vai por aí afora, beleza? Forte abraço. Daqui a pouco aí a gente tá com a questão número 5. Legal, legal. Questão número 5. A equação, ó, mais uma vez uma equação do terceiro grau, beleza não? Admite menos 3 como raiz. A soma dos quadrados das outras duas raízes. Legal essa questãozinha, né? Já caiu na SpaceX, em outras bancas também. E ela já está até do jeito que eu gosto, né? Veja que o coeficiente aqui vale 1. Não esqueçam que esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o S1, esse cara aqui é o S2 e esse cara aqui é o S3. Ela já está do jeito que eu gosto. Lembra que eu falei ainda agora? Coeficiente aqui valendo 1. Agora, lembra que o S1 tem que trocar o sinal. Não esqueçam disso, né? Toda vez que o S for ímpar, eu troco o sinal. Então, S1 vale menos 2. O S2 vale... O S par mantém o sinal. E o S3, se você fosse trocar o sinal, ainda que você não saiba o C, né, seria menos C, beleza não, tá? Já deixa aqui que você vai precisar desses caras, tá? Você já vai precisar desses caras, tá? Então, ó como é que é fácil, né? Não precisa ficar perdendo tempo. S1, S2, S3. Aqui já é 1. Se não fosse, dividiria, né? A gente já aprendeu a fazer aquilo. S1 troca o sinal, S2 mantém, S3 troca o sinal. Troca, mantém e troca. Quando o S for ímpar, índice ímpar, troca o sinal. Quando o S for índice par, mantém o sinal. Aí ele quer a soma dos quadrados. Olha, das outras duas raízes, mas eu vou te ensinar um bizu agora. Você já tem que ir para a prova sabendo, né, qual é a fórmula que dá a soma dos quadrados das raízes de uma equação do terceiro grau, do quarto grau. Aí a fórmula é sempre a mesma, acredita? Toda vez que ele pedir a soma dos quadrados é sempre S1 ao quadrado menos 2S2, para você ter uma ideia. É a soma dos quadrados. Né? S1 ao quadrado menos 2S2. Sabia que isso aqui te dá a soma dos quadrados? Te dá a soma dos quadrados
das raízes de equação de qualquer grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, é fixa essa fórmula aqui da soma dos quadrados. Por exemplo, se eu fosse calcular a soma dos quadrados das três raízes, das três, tá? Porque isso aqui dá a soma dos quadrados das três raízes. Seria o S1 ao quadrado. Quanto é que vale o S1? Vale menos 2, ó. Vou botar aqui, ó, o quadrado de menos 2, menos 2 vezes o S2, que vale menos 4, tá aí, ó. Daria, quadrado de menos 2 dá 4, menos com menos mais. A soma dos quadrados das três raízes, quer dizer, se você pegar as três raízes e elevar ao quadrado, a soma dos quadrados das três raízes tem que dar 12. A ideia seria essa aqui, ó. Eu já tenho a primeira raiz, ó. Se eu pegar a primeira raiz e elevar ao quadrado, mais, tá? Se eu pegar a primeira raiz e elevar ao quadrado, tá aqui, ó, mais a segunda raiz, que eu vou chamar de x2 ao quadrado, mais a terceira raiz, que eu vou chamar de x3 ao quadrado. A soma dos quadrados das três raízes tem que dar um resultado igual a 12. Olha como é que Deus é bom com a gente, ó, tá? O que ele pede aí na questão? Ele está pedindo isso aqui, a soma dos quadrados das outras duas. Olha só, você calcula isso aqui, que era a raiz que ele te deu, a x1, né? Aí passa para lá, você acha a soma dos quadrados das outras duas, sem ficar perdendo muito tempo. Então, todas as vezes, vamos só ver aqui, o quadrado de menos 3 dá 9, né? Aí vai passar para lá, beleza? Não, dá? Passa logo 9 para lá. Então, vai ficar assim, ó, x2 ao quadrado, e a ideia é esta, ó, mais x3 ao quadrado é igual a 12, né? Aí aqui vai dar 9, joga para lá, dá menos 9, né? Vai dar 3, né? Vai ou não vai? Vai dar 3, né? 12 menos 9 vai dar 3. Então, a soma dos quadrados das outras duas raízes dá um resultado igual a 3. Tem isso nas opções? Tem. Charles, né? Opção correta dessa questão, letra C, alternativa correta aí dessa questão. Show de bola, beleza? Então, soma dos quadrados das raízes de qualquer grau, tá? Né? Só terceiro, não. Terceiro, quarto, quinto, sexto, enésimo grau. S1 ao quadrado menos 2, S2. Aí facilita a tua vida, beleza? Show de bola. Daqui a pouco a gente está junto. Legal, legal. Questão número 6, né? Boa essa questão 6. Ele fala que A, B e C são as raízes dessa equação do terceiro grau, x3. Percebam que ela é incompleta, tá? Tá faltando o termo aqui do x2, né? Na verdade seria isso aqui, ó. x3, vê se você concorda comigo, ó. Mais 0x2, está faltando, tá? Aí eu estou representando assim, menos rx mais 20 igual a 0, né? Está faltando o termo de segundo grau. A gente pode representar daquela maneira ali, né? Tá? Disse que as raízes dessa equação, né, são A, B e C. Ele nomeou, chamou de A, B e C. Aí ele quer saber quanto é que vale a soma dos cubos, A3 mais B3 mais C3. Ó, você já tem que ir para a prova sabendo da relação que dá a soma dos cubos. Já foi questão do ITA lá atrás, a Escola Naval já colocou, tá? O IME colocou agora a soma dos cubos e nada impede da PrEP colocar, da SpaceX ou do Maiar, de repente, surtar um pouco e colocar. Qual é o problema? Né? Soma dos cubos é em função dos S, ó. S1 ao cubo, menos 3 S1 S2, mais 3 S3. Já tem que ir para a prova, para que você não tenha muito trabalho para resolver essas questões. Né? Eu tenho que me antecipar aquilo que as bancas podem colocar no dia da prova. E a ideia é essa aqui, não esqueçam, tá? Tá do jeito que eu gosto, né? O coeficiente do x3 aqui é 1. Então esse cara aqui é o S1, esse cara aqui é o S2, esse cara aqui é o S3, ó. S1 vale 0, né? Porque não tem o termo de segundo grau, já sabia disso. S1 vale 0, S2 vai dar menos R, ó. S2 dá menos R, e S3 troca o sinal, não esqueçam, tá? Toda vez que o S for ímpar vai trocar o sinal. Não troquei aqui porque 0 não tem sinal, né? Beleza? Então o S3 vai trocar o sinal, o S3 vai dar menos 20, tá aí, ó. Menos 20, legal? Então faz sempre assim, né? Aqui vale 1, tá? S1, S2, S3, cuidado para ver se ela não é incompleta, né? Para você não cometer esse deslize aí, beleza? Então, S1 vale 0, S2 vale menos R e S3 vale menos 20. Agora é só substituir aqui, evidentemente, ó. O S1 vale 0, se o S1 vale 0, aqui vai zerar também, porque tem S1. Olha o que acabou de acontecer. Você vai ter que calcular o valor de 3S3. O S3 vale 20, menos 20, perdão. Então vai ficar 3 vezes S3, né?
Ou seja, 3 vezes menos 20. 3 vezes menos 20 vai dar menos 60. Acabou a questão. Morreu a questão. A gente tem isso nas opções, tem menos 60, alfa, né? A opção correta aí. Alfa, opção correta dessa questão. Aí fica fácil, né? Há outros caminhos, evidentemente. Há alunos que vão substituir as raízes na equação, depois vão somar. Também chega lá, mas já tem que ir para a prova sabendo que esses detalhezinhos aí são fundamentais, né? Já tem que ir, né, com essas coisas prontas. Soma dos quadrados, soma dos cubos, beleza? Tamo junto aí, forte abraço. Questão número 7, legal essa 7, vem com novidade aí para você, 7, 8, 9, 10, todas elas vão ser trabalhadas dentro da mesma estratégia, você vai ver, ok? Ele te deu uma equação do 4º grau, o que ele está falando aí pra gente, ó? Qual é a multiplicidade da raiz x igual a 1 nessa equação? Já vem, o que é isso? Multiplicidade. Multiplicidade é você saber quantas vezes aquele número é a raiz da equação, né? Multiplicidade é isso. Veja bem, essa equação é uma equação do 4º grau. Se ela é uma equação do 4º grau, ela vai gerar 4 raízes, né? O número 1 pode ser raiz simples, ele só pode ser raiz uma vez. Pode acontecer isso. Eu poderia ter o número 1 aparecendo como raiz 2 vezes, raiz dupla, né? Eu poderia ter o número 1 aparecendo como raiz 3 vezes, raiz tripla. Isso que é multiplicidade, ó. Multiplicidade 1 simples, multiplicidade 2, multiplicidade 3. E eu poderia, não estou falando que ter o número 1 aparecendo 4 vezes. Era do 4º grau, de repente o número 1 é raiz quádrupla, né? 4 vezes raiz, pode acontecer de ele ser só raiz simples, acontecer dele ser raiz dupla, a multiplicidade ser 2, raiz tripla, a multiplicidade ser 3 e vai por aí fora. Mas o que eu faço? Vou usar o Brillouin? Não use o Brillouin, Se você pegar questões desse tipo, tá legal? Você vai verificar se ele é raiz da primeira equação, que a gente chama de equação primitiva. Tá? E é legal porque quando é que eu sei que 1 é raiz de uma equação? É só somar os coeficientes. Você sabia que se a soma dos coeficientes das raízes de uma equação de qualquer grau, tá? Pode ser segundo, terceiro, quarto, quinto, for igual a 0, o número 1 é raiz, sem você substituir, para você ter uma ideia. Né? Porque há alunos que vão, né, para saber se 1 é raiz dessa equação, vão substituir o 1 e se der 0 ele é raiz. É claro que você pode fazer isso. Mas toda vez que o número 1 for raiz de uma equação, a soma dos coeficientes tem que ser igual a 0. E se você somar os coeficientes, será que 1 é raiz dessa equação da primitiva? Experimenta somar os coeficientes. Ó, aqui vale 1, ó. 1 com 9, 10, 10 com 2, 12. Menos 7 com menos 5, menos 12. Menos 12 com mais 12 dá 0. A soma dos coeficientes deu 0. Se a soma dos coeficientes das raízes de uma equação de qualquer grau for 0, o número 1 é raiz. Então, ele já é raiz dessa equação aqui, da primitiva. Mas como é que eu vou fazer para descobrir se ele é raiz mais vezes? Aí você vai fazer a brincadeirinha da derivada, da regra do peteleco. É a regra do peteleco. Você vai dando peteleco nos expoentes, eles vão caindo e o grau vai diminuindo. Você vai dando peteleco. Vamos fazer aqui a regra do... Então, ele já é raiz uma vez, ó. Vamos usar a regra do peteleco, né? Dá um peteleco, os expoentes vão caindo, multiplicando se tiver alguém na frente. Legal ou não? Beleza? É uma brincadeirinha da derivada, né? Uma brincadeirinha da derivada, né? Vamos derivar essa equação aqui, ó. Dá um peteleco no 4, vai dar 4x3, aí o expoente fica reduzido de 1, porque o 4 caiu, menos. Dá um peteleco no 3, 3 vezes 5, 15, ó. 15x2, mais. Dá um peteleco no 2, 2 vezes 9, 18x1, né? Menos 7x vai dar menos 7. E de constante vai dar 0. Vamos ver se 1 é raiz dessa equação aqui. Se ele for raiz dessa equação, ele já é raiz 2 vezes. Só para você ter uma ideia. Não precisa ficar fazendo o Brillouin. Dá muito trabalho fazer o Brillouin. Legal não? Então, 4x3 menos 15x2 mais 18x menos 7, que aqui é 1, né? 1 menos 7 vai dar x elevado a 0. E de constante a 0. Será que 1 também é raiz dessa equação? Tá, vamos somar os coeficientes. Vamos ver. 4 com 18 dá 22. Menos 15 com menos 7 dá menos 22. Menos 22 com mais 22 dá 0. Opa, a soma dos coeficientes é igual a 0, então o 1 também é raiz dessa equação. Ele já é raiz dupla. Jorginho, e se eu quiser verificar se ele é raiz mais uma vez? Deriva essa daqui. Faz a mesma brincadeirinha dos expoentes. A mesma brincadeirinha dos expoentes, tá? Dá o peteleco nos expoentes, eles vão cair. Vamos só ver? Dá um peteleco aqui, 3 vezes 4, 12x. Dá um peteleco aqui, menos 12x2, me perdoe, menos 30x,
mais 18 igual a zero. Ah, de constante é zero, né? Vamos ver se o 1 é raiz dessa equação. Vamos somar os coeficientes, legal? 12 com 18 dá 30. 30 menos 30 dá zero. Opa, a soma dos coeficientes deu zero. O 1 é raiz dessa equação também. Então, ele já é raiz 3 vezes, ele já é raiz tripla. Será que ele é raiz quádrupla, Jardim? Vamos lá. Vamos fazer a brincadeirinha aqui do peteleco, né? Dá o peteleco aqui, e aí me ajuda, ó. 2 vezes 12 vai dar 24x menos 30 igual a zero. Não, não. Aí ele já não é mais raiz, ó. A soma dos coeficientes não dá zero. Significa dizer que o número 1 aparece como raiz dessa equação 3 vezes. É importante ressaltar que essa brincadeirinha só serve para verificar quantas vezes o cara é raiz. Não é para você resolver as equações, não. Que tem aluno que quer resolver a equação do terceiro grau, quarto, fazendo isso. Não. É só para verificar quantas vezes um determinado cara é raiz, tá? Então, o 1 é raiz tripla dessa equação. Ele aparece 3 vezes aí como raiz. Opção correta, letra D de dado, tá aí. A alternativa correta dessa questão, beleza? Forte abraço. Questão número 8. Na equação, qual é a multiplicidade da raiz x igual a 1? Ele quer saber, na verdade, o seguinte, ó. Quantas vezes o 1 é raiz dessa equação? x3 menos x2 mais x menos 1, tudo isso elevado a 18. Esquece um pouquinho o expoente, Vamos analisar só essa expressão que aparece, ó. Vamos analisar só essa expressão que aparece aqui dentro do parênteses, né? x3, olha só que legal, ó. Né? Há várias maneiras. x3 menos x2 mais x menos 1. Opa! Mais x menos 1. x3 menos x2 mais x menos 1 igual a zero. Eu vou fazer essa questão usando fatoração, o recurso da fatoração. Tá legal? Eu vou colocar aqui o x ao quadrado em evidência e aqui eu vou colocar 1 em evidência. Vou usar o agrupamento, né? É um processo de fatoração muito usado para resolver equações também. Vamos colocar o x ao quadrado aqui em evidência. Se você colocar o x ao quadrado em evidência, vai dar x3 por x2 vai dar x, x ao quadrado por x ao quadrado vai dar menos 1. Vou colocar aqui 1 em evidência, vai dar x menos 1. Isso aí é igual a zero, né? Aí o x menos 1 é fator comum, você pode colocar o x menos 1 em evidência, né? Então vai ficar isso aqui, ó. X menos 1 em evidência, vai dar x2 mais 1, tá aí, ó. x2 mais 1 igual a zero. Tá fatorada aquela expressão ali, né? X menos 1 vezes x2 mais 1. Veja que isso aqui, né, vai gerar raízes complexas, porque se você igualar a zero, vai gerar raízes complexas, não esqueçam disso, tá legal? Mas o que eu não posso esquecer? Que essa expressão aqui, ela estava elevada inicialmente a quanto? Ela estava elevada a 18, para você ter uma ideia. Ela estava elevada a 18, concorda comigo? Eu pedi só para você esquecer no início, mas ela está elevada a 18. Significa dizer que cada fator desse vai ficar elevado a 18. A ideia seria essa, ó. X menos 1 elevado a 18, né? x2 mais 1 elevado a 18, isso aí é igual a zero, beleza? A raiz x igual a 1, ela vai sair daqui, né? Ela vai sair daqui, a raiz x igual a 1. Concorda não comigo? Ela sai daqui. Só que o que é, né, x menos 1, tudo elevado a 18? O que é x menos 1? Né? É você pegar o x menos 1 e multiplicar por ele mesmo 18 vezes, né? É você pegar o x menos 1 e multiplicar por ele mesmo 18 vezes, né? Veja que cada fator desse vai gerar para você a raiz x igual a 1, né? Se você pegar x menos 1 igual a zero, vai dar x igual a 1. Se você pegar o x menos 1 igual a zero, vai dar x igual a 1. Se você pegar o x menos 1 e igualar a zero, vai dar novamente x igual a 1. Então, a raiz 1 ela vai aparecer 18 vezes, né? X menos 1, x menos 1. Existem 18 fatores iguais aí a x menos 1. Então, a raiz 1, né, que é o que ele está perguntando, qual é a multiplicidade? É 18. Ela vai aparecer 18 vezes como... Ela vai aparecer 18 vezes como raiz, para você ter uma ideia. Até dá para perceber, porque o fator x menos 1 que gera a raiz x igual a 1 está elevado a 18, x menos 1, x menos 1, x menos 1. A multiplicidade da raiz x igual a 1 é igual a 18. Tem isso nas opções? Opção correta, Charles, né? Opção correta dessa questão, letra C, a alternativa correta. A gente poderia derivar aqui dentro? Até poderia, faria uma análise, mas eu fui para fatoração só para você ver que é um outro caminho, para você tem também algumas equações, se você fatorar, você consegue fazer uma análise também, beleza? Forte abraço aí.
Questão número 9, essa questãozinha caiu na prova do ITA, né? Do ITA, mas a EAR também lá atrás colocou uma questãozinha, né, um pouco parecida com essa daí. Diz que o número 1 é raiz dupla desse polinômio. Jardim, o que significa isso, dizer que o número 1 é raiz dupla? 1 é a raiz desse polinômio primitivo e é a raiz da derivada, da primeira derivada. É isso que ele está querendo dizer. Quando ele fala que 1 é raiz dupla, 1 é raiz desse polinômio aqui primitivo, do x4 mais x2 mais ax mais b. Bom, se 1 é raiz, eu posso substituir, né? Claro que eu posso. Vamos substituir. Vai ficar 1 à quarta mais 1 ao quadrado mais a vezes 1 mais b, e se é raiz tem que ser igual a zero quando você substituir. Falar que 1 é raiz dupla desse polinômio é falar que 1 aparece como raiz duas vezes. Então ele é raiz da equação primitiva, digamos assim, e da primeira derivada, da primeira brincadeirinha do peteleco. Aí vai ficar 1 à quarta dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1, mais a mais b igual a zero. Aí daqui você tira o valor do a mais b, né? A mais b igual a menos 2. Deixa aqui, que certamente a gente vai usar para alguma outra coisa, tá? Então, ele é raiz dupla. O que isso significa? Ele é raiz desse polinômio e da primeira derivada. Vamos fazer a brincadeirinha do peteleco, tá? Ele é raiz daquela equação do peteleco, legal? Vai para frente multiplicando e reduz o grau, né? Então, é a derivada, né? Então, 4x3 mais... né? 4x3, x4 mais x2, mais ax mais b. 4x3 mais 2x mais a, b é constante, vai dar zero. Isso aí é igual a zero. O 1 também é a raiz dessa equação aqui, é só substituir agora. Tá? Ele também é a raiz dessa equação. 4 vezes 1 ao cubo, mais 2 vezes 1, mais a igual a zero. Aí aqui você vai tirar o valor do a, linka aqui, tira o valor do b. Matou a questão do ITA, para você ter uma ideia. Então não precisa ficar perdendo muito tempo. Vai dar 4 mais 2 mais a igual a zero. Legal não? Aí o cara já tira, você já tira aí o valor do a, beleza? Tá, vou passar para cá para você visualizar, tá? 6 mais a é igual a zero. Aí já tira o valor do a. O a vale, o a que você está procurando vale menos 6, beleza ou não? Tá? Deixa-me só virar aqui para você visualizar. O a vale menos 6. Quem achou o a, volta aqui para achar o b, né? O a vale menos 6, ó, menos 6 mais b é igual a menos 2. Quem fizer, joga para lá, vai achar que o b vale 4, tá aí, ó. O a vale menos 6 e o b vale 4. Acabou a questão. O que o ITA pediu? O ITA pediu a elevado ao quadrado menos b ao cubo, né? O ITA pediu o valor disso aqui, ó, de a ao quadrado menos b ao cubo. Era isso que o ITA pedia para o aluno calcular, tá? O a vale menos 6, o quadrado de menos 6 vai dar 36 menos 4 ao cubo dá 64, né? 36 menos 64 vai dar menos 28, tá aí. Era o que o ITA pedia, beleza? Não, substituindo. Menos 28 tem isso nas opções. Menos 28 tem Charles, né? Opção correta dessa questão, letra C, alternativa correta. Então, faça sempre isso, tá? Ah, é raiz dupla. Então é raiz da original e da primeira derivada, beleza? Não. Fosse raiz tripla, seria também raiz da segunda derivada. Vai para aí afora, legal? Forte abraço. Vamos para a próxima questão. Questão número 10. Sabendo que o 3 é raiz dupla dessa equação, já diga o que é isso, raiz dupla. Ele aparece como raiz dessa equação duas vezes. Significa dizer que ele é a raiz da equação primitiva e da primeira derivada, daquela brincadeirinha, né? Ele é raiz... Vamos já fazer aqui logo a brincadeirinha da regra do peteleco? Tá? Desce com 3, ó, 3ax2 mais b, 18 ali vai zerar, isso aí é igual a zero. Ele é raiz dessa e da brincadeirinha do peteleco, ó. 3ax2 mais b de 18 vai dar zero. Ele é raiz das duas. É só substituir, vai achar aqui, né, uma relação com a e b, vai achar que também resolve o sisteminha, mata a questão. Ele é raiz dessa, vamos substituir, já vou acelerar, tá? 3 ao cubo 27a mais 3b é igual, já joga para lá, menos 18, tá legal? Dá para dividir todo mundo por 3, então já estou substituindo a x por 3, 3 ao cubo 27a mais 3b, divide todo mundo aqui por 3, né, para facilitar a tua vida, né? Divide todo mundo por 3, né? Vamos substituir aqui também, ó, 3 ao quadrado 9, 27a mais b é igual, 27a mais b é igual a zero, né? 27a mais b. Aliás, eu não vou nem, tá? Me perdoem aqui, eu não vou nem dividir
né? Não vou nem dividir aqui por 3, ó, porque aparece 27A aqui, ó, 27A e 27A, não é legal? Posso jogar o B para lá, ó. Quem é 27A? 27A é menos B, que aí facilita a minha vida. Aí eu substituo aqui por menos B, fica até mais fácil, né? Tá? Menos B mais 3B é igual a menos 18, né? Daqui você tira aqui 2B é igual a menos 18, já dá para tirar o valor do B. O B que você está procurando vale menos 9, né? O B vale menos 9, né? Quem achou o B, substitui aqui para achar o A, né? 27A é igual a menos 9, vai dar 9. O A é 9 sobre 27. E se você simplificar, vai dar 1/3. Então, A igual a 1/3 e B igual a menos 9, né? A igual a 1/3 e B igual a menos 9, que é o valor de A e B, 1/3 menos 9, alternativa correta da questão, letra A, alternativa correta da questão, beleza? Show de bola, forte abraço aí para vocês.